Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um review de WandaVision aqui no canal, cara. Eu sou Danilo Bertoso, você está no Lâmpada Nerd e que episódio foi esse, meus amigos? Que episódio foi esse? Simplesmente magnífico. E depois da vinheta a gente vai comentar tudo o que rolou nesse episódio de explodir cabeças de WandaVision, galera. Vem com a gente que hoje o negócio tá louco. Antes de começar o vídeo, como sempre, eu gostaria de pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque a nossa cobertura de WandaVision está a milhão, cara. Já fizemos podcast comentando as expectativas e muita coisa de lá a gente acertou, então se você quiser saber o que vai rolar, escuta esse podcast de expectativas. E também a gente comentou um pouco sobre os dois primeiros episódios aqui no YouTube e no podcast. Todos os links estão aqui na descrição. E bora falar desse terceiro episódio com spoilers, porque foi muito sensacional, galera. Bom, o episódio começa ali com a Wanda e o Visão recebendo a visita de um médico pra ver ali a gravidez da Wanda, né? Porque como a gente muito bem sabe, no segundo episódio ela terminou grávida. Só que acontece uma coisa muito estranha, porque ela está apenas há 12 horas grávida e ela já tá quase tendo os filhos. Então o Visão decide chamar um médico ali e falar pra ele: olha, só tem 12 horas que isso aconteceu, é normal. Ele não fala literalmente que aconteceu há 12 horas, mas ele fala: olha, se fosse há 12 horas atrás e já tivesse num tamanho desse, seria preocupante? E aí, cara, o médico fala: não, tudo bem, isso aí seria uma coisa fora da realidade. E aí a gente vai pegando pequenas nuances nas falas desse episódio, que é muito legal, porque eles dão muitas dicas do que a gente já comentou, do que a gente já espera, do que a gente já especulou, mas nesse episódio eles dão muitas dicas através das falas. Então, se vocês quiserem criar teorias e outras coisas, prestem atenção nas falas desse episódio, porque vai ser muito importante pro futuro da série. Depois disso, o médico vai embora e ele fala: eu finalmente vou viajar. Aí o Visão fala: boa viagem pra você, vai lá, se tá de férias, vai na fé, que a gente se vira aqui, vai demorar um pouco pra nascer, né, os bebês, creio eu, e o médico vai embora. A Wanda e o Visão começam a discutir qual seria o nome dos bebês, e é lógico que a Marvel não ia dar um ponto sem nó. Eles falam que o nome dos bebês vai ser Tommy e Billy, que é os nomes ali dos filhos da Wanda nos quadrinhos, cara. Como a gente muito bem sabe, a Wanda não pode ter filhos porque o Visão, ele é um androide. Então esses filhos, eles são fragmentos ali da alma do Mephisto, que é o demônio da Marvel. E aqui é muito interessante como eles vão construindo isso, porque nesse episódio também tem uma referência muito sutil ao Mephisto, mas existe e a gente já vai comentar ela. Bom, após a Wanda e o Visão debaterem ali que ele queria Tommy e ela queria Billy, eles vão ali e a Wanda começa a decorar o quarto das crianças. Ela pinta uma cegonha na parede, cria um berço. E lógico, esse episódio se passa ali nos anos 70, porque os dois primeiros episódios foram nos 50, 60 e esse é os anos 70. O visual tá muito lindo, tá bem colorido e tá bem com a vibe mesmo de edição, tudo com uma série dos anos 70. É bem legal, tanto que a abertura aparece ali WandaVision in Color, né? Que é como as séries ali dos anos 70 que começaram a se adaptar com o quesito de tecnologia colorida para as produções, falando que é em cores. Eu gostei muito dessa referência, é bem sutilzinho assim, é só pra quem gosta bastante da história do cinema, da televisão, mas é bem legal. É interessante notar também que a Wanda fala que pra ela Tommy e Billy são nomes americanos, então a gente consegue perceber aquela referência que eu tinha comentado lá no primeiro episódio, que tudo que tá acontecendo nessa série se passar como uma série dos anos 50, de uma família tradicional americana, dos anos 60 também e agora dos anos 70, é a visão da Wanda de como é uma família perfeita americana. Isso porque muitos imigrantes aí que vão morar nos Estados Unidos, eles definem o que é ser americano, né? Quando eles querem aprender ali a ser americano, devido a essas séries, essa cultura estereotipada do que é a vida americana. E a Wanda, ela deixa muito claro isso aqui, porque ela não é americana, ela é de Sokovia. Então é muito interessante ver essa pequena referência de uma coisa que a gente comentou lá atrás, de que seria mais a visão da Wanda, né? Sobre como é o mundo americano e como ela vai criar essa família perfeita dela. É muito interessante. Isso também nos dá respostas de que realmente é ela que está fazendo tudo isso, cara. Nesse episódio fica ainda mais claro isso e a gente vai comentar o porquê. Depois disso, a Wanda e o Visão vão pra cozinha e eles começam a treinar ali de como seria a vida dele de pais, né? Cuidando de uma criança. Então o Visão vai lá, ele troca a fralda do bebê, a Wanda vai cronometrando ali pra ver o tempo que ele fez. É bem interessante. Só que aí a Wanda começa a ter contrações. E essas contrações vão mexendo com todo o ambiente da casa. Os quadros vão girando, a pia começa a soltar água, a lareira começa a acender, é uma loucura que começa a acontecer ali. E aí o quarteirão inteiro pega
perde a energia por causa dos poderes da Wanda. O Visão fica um pouco assustado e aí vem uma parte muito, muito interessante e muito importante porque a gente pode ter pro futuro da série. Porque o Visão, ele começa a conversar com a Wanda sobre esse nascimento dessas crianças, que eles não fizeram nada e afinal de contas ela acabou ficando grávida, que foi uma coisa do nada. E aí, o tom do episódio que tava muito mais leve, muito mais comédia, né, como eles já fizeram muito bem nos 2 primeiros episódios, fica muito mais sério e a gente vê todo aquele clima descontraído indo embora. E é muito interessante como os atores são magníficos nesse ponto, porque eles saem de uma comédia pastelona para um negócio que a gente já reconhece. A gente reconhece aquele Visão mais sério e aquela Wanda mais confusa, mais séria. É muito interessante esse diálogo e o Visão fala pra ela: Wanda, tem alguma coisa acontecendo aqui. O negócio do jantar ali do primeiro episódio que o cara engasgou, o negócio da festa ali no segundo episódio que as pessoas meio que estavam fingindo que não sabiam o que estava acontecendo com os nossos poderes. Então, cara, o Visão ele tá tomando a consciência de que tem alguma coisa errada nessa realidade. Porém, do nada a gente tem um corte muito abrupto e volta pro momento que o Visão fala: Wanda, eu sei o que tá acontecendo aqui. E aí ele volta pra um discurso todo romântico, todo roteirizado, que é o que a Wanda quer que ele fala. A Wanda não quer ser questionada nessa realidade, e a gente percebe isso porque quando o Visão toma consciência disso, ela vai lá, corta, apaga e ela quer a coisinha romântica, a coisinha estereotipada americana, cara. Isso é muito importante porque a gente vê como ela está moldando a realidade ao seu desejo e o Visão, ele tá começando a ter lampejos ali de que alguma coisa tá errada. Nos 2 primeiros episódios a gente não viu o Visão se questionando, tanto que a gente ficou imaginando, será que esse é mesmo o Visão ou é só o Visão ali que a Wanda está criando, cara? Então a gente vê aqui que provavelmente a gente vai ter a volta do Visão por causa que ele vai conseguir se libertar dessa realidade da Wanda com esses questionamentos que ele tá tendo. Aliás, a gente não pode esquecer que ele é uma inteligência artificial. Então eu acho que o Visão ele não cairia nesse conto aí que tá sendo contado pra ele. Depois desse diálogo, a Wanda começa a fazer ali a casa dele chover, começa a chover dentro da casa deles e ela fala que a bolsa estourou. O Visão fala que vai buscar a ajuda do médico que tava de partida já pras férias dele e ele sai correndo ali com seus superpoderes para ir buscar ao médico. Nesse meio tempo a gente tem outro comercial daqueles iguais ali aos 2 primeiros episódios e nesse comercial a gente tem um pouco mais também de referências ao que tá acontecendo nesse universo. Esse comercial é sobre um sabonete da Hydra que é muito engraçado, mas existe uma fala muito interessante desse comercial, que é, eles estão anunciando ali o sabonete, eles falam: isso aqui é para sua deusa interior, para você que quer fugir da realidade, mas não sabe para onde ir. Então, cara, a gente vê realmente que isso é uma declaração quase aberta de que a Wanda está tentando fugir da realidade dela, está criando todo esse contexto. Como eu disse, as falas desse episódio são muito importantes, mais do que as coisas que a gente vê em tela. A gente não tem tanta referência visual do que está acontecendo, mas as falas são exatamente precisas e é nisso que você tem que se focar. Eles estão brincando muito com a visão do espectador, tipo assim, olha que bonitinho isso aqui, meio estranho, né, meio estranho, mas no que eles estão falando, cara, são coisas minúsculas que faz a gente construir essas teorias malucas. E eu acho que a referência que eu vou comentar do diabo, como eu falei agora há pouco, é uma das mais interessantes na construção desse roteiro, que vale ouro pra mim. Depois desse comercial a gente corta ali, volta pra Wanda e a gente começa a ouvir um barulho no berço dela. Ela vai aos poucos investigando, assim como foi no segundo episódio, na qual eles ouviram um barulho na janela e depois eles ouviram um barulho que era aquele cara ali saindo do bueiro. Ela começa a ouvir esse barulho e aos poucos ela vai chegando quando a campainha toca e a Geraldine, que como a gente muito bem sabe é a Mônica Rambeau, aparece pedindo um balde pra Wanda. E aí a Wanda tenta esconder que tá grávida e tudo mais, e aí começa uma situação meio de comédia, a gente não tem nada muito importante nessa cena. Mas ao decorrer da cena as coisas vão acontecendo. O Visão chega pra buscar o médico pra ir lá fazer o parto da Wanda. A Wanda começa a ter contrações nesse meio tempo e a Geraldine ajuda ela. É muito interessante que no meio disso aparece uma cegonha ali e a Wanda não consegue se livrar da cegonha. Meio que tipo, olha, tá chegando, não tem o que você fazer. Ou você tem esses filhos agora, ou você não tem mais. E aí, chega um momento que ela tem uma contração muito forte e ela acaba revelando ali que ela tá grávida. Então, a Geraldine, a Mônica Rambeau, acaba ajudando ela a fazer esse parto. É muito interessante que ela tenha essa informação, porque no final do episódio, porque a gente vai ter aí no próximo episódio, vai ser extremamente importante. Antes do filho da Wanda nascer, ela tem um diálogo ali com a Geraldine, muito interessante. A Geraldine fala que ela subiu de cargo, né? A Mônica Rambeau fala que ela subiu de cargo, mas que aconteceu uma coisa estranha com o chefe dela, que ele começou a se engasgar e gaguejar do nada e ela não sabia falar por quê, como se ele tivesse ficado
travado em um glitch. E a gente já viu isso lá no primeiro episódio. É muito interessante também porque a gente percebe que a Wanda está moldando tudo ao redor dela, mesmo que ela não saiba, cara. Então, tipo, ela ter tirado a energia de todo o bairro, ela ter mexido ali com a mente da casa dela enquanto ela tem a contração, mostra que os poderes dela estão totalmente fora de controle. E isso, pra quem está ansioso para Doutor Estranho 2, sabe que é um indicativo de que as coisas vão ficar loucas e vai fazer jus ao nome Multiverso da Loucura. Nesse meio tempo, a Mônica faz ali o parto dos filhos, né, da Wanda. Na verdade, ela faz o parto do primeiro filho dela, e aí o Visão chega com o médico. A Geraldine, né, ou a Mônica Rambeau, como você preferir chamar, chama o médico de canto e o Visão vai lá e conhece o filho dele com a forma original. Então a Wanda dá um grito ali, que é muito engraçado a cara dela, e o Visão meio que se assusta, e aí a gente vê que tem outro bebê nascendo, e aí que vem o Tommy e o Billy. Os nomes acabam sendo os dois escolhidos ali, já que eles têm 2 filhos, eles entraram no consenso que cada um queria um nome. O médico fala que tá tudo bem, que os bebês estão perfeitamente saudáveis, e a Mônica, ou a Geraldine, fica ali com a Wanda enquanto o Visão a acompanha até lá fora. Nesse momento a gente tem outros diálogos interessantes, porque o Visão fala, olha, eu espero que ainda dê tempo de você fazer sua viagem, muito obrigado por ter me ajudado aqui nessa situação. E o médico fala assim, olha, eu acho que eu não vou mais fazer a viagem. Sabe como é, né? A gente mora numa cidade pequena e é difícil fugir daqui. E aí o Visão meio que fala, cara, eu tive um insight. Eu sei que eu tenho pensando nisso. Porque ele já tinha questionado a Wanda disso. E aí, quando ele tá entrando, ele vê a Agnes e o Herb ali, o amigo dele, e a Agnes, a vizinha deles, que a gente já comentou nos 2 primeiros episódios, cochichando. Ele vai lá, ele cumprimenta eles, e aí, tipo, a Agnes faz uma pergunta pra ele falando, a Geraldine tá lá dentro com a Mônica? E aí corta. E aí a gente já fala, caraca, tem alguma coisa acontecendo, o Visão vai descobrir as paradas, essa galera sabe do que tá acontecendo nessa realidade. E nesse meio tempo, antes de cortar, na verdade, aparece um diálogo bem interessante que a Agnes fala assim pro Visão que o marido dela, o Ralph, é muito mais bonito no escuro, cara. Pra mim, essa é uma referência muito clara ao Mephisto. A gente sabe que o diabo não é uma coisa muito bonita de se ver e todo mundo já especula que o marido dela possa ser o Mephisto, enquanto ela pode ser a Agatha Harkness, que é a mentora da Wanda ali nos quadrinhos, e o Mephisto é o cara que mexe com todos esses poderes da Wanda, tanto que os filhos da Wanda nos quadrinhos são fragmentos da alma do Mephisto, cara. Então, se existe um diálogo falando, o meu marido, isso, aquilo, toda vez ela cita o marido dele, a Agnes, e aí agora ela vira e fala que o marido dela é mais bonito no escuro, cara. Isso não é gratuito, a gente sabe que a Marvel não dá ponto sem nó. Então, cara, eu tenho plena certeza, pode anotar, que o marido da Agnes é o Mephisto. Se eu tiver errado, tudo bem, a gente não acerta todas, mas eu tenho plena certeza que essa foi uma referência ao visual do Mephisto, que provavelmente vai ser horrível nessa série, cara. E lá dentro a gente tem um diálogo muito interessante, que pra mim é o mais interessante da série até agora, na qual a Wanda e a Mônica estão observando os gêmeos ali. Ela pergunta, eles são gêmeos, que legal, você foi gêmea? Você tem histórico de gêmeos na família? E a Wanda fala, eu era irmã gêmea ali do Pietro, só que ele acabou morrendo e tudo mais. E aí, tipo, a gente tem um silêncio e a Wanda começa a cantar uma canção socoviana ali pros filhos dela, que provavelmente era alguma canção que os pais dela e do Pietro cantavam para eles. Eu não consegui ver a letra, né, porque tá em socoviano, não teve tradução, até o exato momento que eu tô gravando esse vídeo, a Disney não lançou nenhuma tradução daquela música. Pode ser que ao decorrer do dia eles soltem na legenda, alguma coisa do gênero, seja um extra de informação, mas eu não consegui pegar o que ela estava cantando na música, porque eu não entendo a língua de Sokovia. E aí depois que ela canta essa canção, a Mônica Rambeau fala, ele foi morto pelo Ultron, não foi? O seu irmão? E aí a Wanda fala, o que você falou? E aí a Mônica meio que, nada. E é tipo, cara, é um negócio muito louco que a gente não sabe se ela realmente tá manipulando aquela realidade da Wanda, se ela é uma pessoa que tá ali dentro e não sabe por que ela tá ali dentro, ou se ela é uma pessoa que tá ali dentro com plena consciência. E aí corta pra fora e a Agnes e o Ralph estão falando ali pro Visão que a Geraldine é muito estranha, porque ela não tem casa, ela não tem marido, e a gente percebe que eles dois sabem de alguma coisa e eles não querem falar pro Visão. Tanto que quando o Visão fala, não tem problema isso com ela, eles meio que começam a cochichar de novo e o Visão fala, cara, que sinistro. Nesse meio tempo, a Wanda percebe que a Geraldine sabe de alguma coisa e fala, quem é você? O que você está fazendo aqui? A Geraldine fala, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei, ela vai meio que se esquivando das perguntas da Wanda, e a gente vê a Wanda com um ar de vilã mesmo, porque ela começa a crescer, e aí a cena corta, o Visão entra dentro de casa, e ele pergunta, cadê a Geraldine?
E a Wanda fala, ela saiu correndo pra casa. Nesse meio tempo, a gente corta pra uma cena do lado de fora ali, escrito Greenville, a tela. Ela sai do formato 4x4 e fica num widescreen muito legal. E aí, meus amigos, a gente vê a Geraldine sendo jogada da realidade da Wanda e a equipe da SWORD chegando pra resgatar ela e entender o que tá acontecendo. Ainda citando a SWORD, em um momento ali do episódio, quando ela tá tendo esse diálogo sobre o Pietro, né, com a Wanda, ela vê um colarzinho da SWORD ali no pescoço da Geraldine, ou Mônica Rambeau, que pra quem não sabe trabalha ali com a SWORD, cara. Então, meus amigos, o próximo episódio vai ter muitas respostas e esse episódio já deixou muitas sementinhas plantadas pra gente. Eu acho que o Pietro vai aparecer nessa realidade da Wanda agora que ela se lembrou do irmão, né? Nessa realidade dela, a primeira vez que a gente vê ela citando o Pietro. Então, meus amigos, pode apostar que vai ter Pietro sim nessa série. Agora, vocês acham que vai ser o Pietro de A Era de Ultron ou o Evan Peters, que está confirmado na série e ele viveu o Pietro lá nos filmes do X-Men, cara? Eu vou falar que eu gostaria muito de ver o Evan Peters entrando nesse universo da Marvel, porque finalmente a gente teria os lampejos, né, de um mutante aí da Fox, cara. Seria muito interessante, mas se eles trazerem o Aaron Taylor-Johnson ali de A Era de Ultron também seria muito, muito legal. Bom, mas foi isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui dos nossos comentários e teorias e destrinchando aqui o terceiro episódio de WandaVision, cara. Semana que vem a gente tá de volta e ainda essa semana tem um podcast comentando ainda mais a fundo, estudando melhor as teorias e referências pra vocês. Então, se inscreve aqui no canal, segue a gente nas nossas redes sociais pra você não perder absolutamente nada da nossa cobertura especial de WandaVision, galera. Muito obrigado pela sua audiência, semana que vem eu estou de volta. Um abraço e alright.